Olá pessoal, hoje nós trabalharemos então nossa aula de número 6 sobre o processo de tradução, o processo de síntese proteica em células procarióticas e células eucarióticas, nosso curso aqui de citologia e biologia molecular, ok? Bem, dando continuidade então, a toda a nossa discussão, de como que o gene é expresso, de como se dá a expressão de um gene, nós vimos que, primeiramente, no contexto do dogma central da biologia molecular, a informação genética ela é contida na molécula de DNA, devido à sua estabilidade, devido à sua capacidade de armazenar essa quantidade imensa de informação genética, né? Vimos as diferenças de genomas de eucariotos e procariotos, né? E o DNA ele tem dois aspectos interessantes, que ele pode ser replicado, ele deve ser replicado na fase S do ciclo celular, considerando células eucarióticas, né? E essa replicação deve ocorrer de forma fidedigna, certo? Para que a informação genética seja mantida de forma fiel, né, às células filhas, tanto no processo de mitose como no processo de meiose. Também uma segunda função do DNA, ele deve ser capaz de ser copiado em uma fita de RNA mensageiro, no processo chamado transcrição, que nós trabalhamos na aula passada, certo? A transição, diferentemente da replicação, ela ocorre apenas nas porções gênicas, nas porções que codificam, alguma função biológica. Tanto uma porção gênica que codificará uma proteína em específico, como as porções gênicas que codificarão os tRNAs ou os RNAs ribossomais. No contexto específico da síntese do RNA mensageiro, que é uma cópia do gene, uma cópia da sequência que codifica uma proteína, essa cópia de RNA mensageiro, ela, em eucariotos, sofrendo os processos devidos, de splicing, de capsidação, aqui na porção 5', adição do cap 5' eu me refiro, e também a adição da cauda poliar, após um controle de qualidade que é feito, ela deve ser passada, transmitida, transportada para o citosol, por meio do complexo do nucleoporo, onde no citosol, enfim, esse RNA maduro, esse RNA mensageiro, terá contato, será acessado pela maquinaria de tradução. Processo esse que nós chamamos de tradução. Então, hoje, na aula de hoje, nós trabalharemos o processo de tradução do RNA mensageiro em uma sequência polipeptídica, uma sequência proteica, certo? Um processo que depende não só do RNA mensageiro, mas também do ribossomo, certo? Sendo o ribossomo 70S em bactérias ou 80S em eucariotos, e também de uma molécula fundamental que fará essa tradução, fará essa decodificação de informação de nucleotídeos em proteínas, que é o RNA transportador junto com o seu aminoácido específico. Tá? Então nós trabalharemos na aula de hoje o processo de tradução propriamente dito. Ok? Bem, primeiramente, a gente tem que ter em vista o contexto da tradução, tanto em células eucarióticas como em células procarióticas, em bactérias. Como nós falamos na aula passada, o processo de transcrição e o processo de tradução ele ocorre simultaneamente em bactérias, em procariotos. Por exemplo, nessa figura aqui, então nós temos aqui o DNA porções gênicas sendo transcritas aqui, nesse genoma bacteriano. Então, a porção 5' do RNA mensageiro, que já foi transcrita, enquanto que a porção 3' ainda está sendo transcrita, ou seja, a transição ainda não terminou aqui nesse caso, a porção 5' já está sendo lida pelos ribossomos e associados aos tRNAs, os aminoácidos tRNAs, Então, a tradução ela já ocorre simultaneamente à transcrição. Então, logo, esse RNA ele acaba de ser sintetizado, ele é lido pelos ribossomos, cada ribossomo sintetizando uma proteína referente a esse RNA mensageiro, e minutos depois, esse RNA mensageiro será degradado. O tempo de meia-vida dele é muito baixo. Ok? Então, em procariotos, a tradução e a transição são eventos simultâneos. Diferentemente nos eucariotos. Então, devido à questão do envelope nuclear e também dos processamentos específicos que o RNA mensageiro de eucariotos de forma geral, ele sofre, a adição do cap 5' da cauda poliar e o splice, propriamente dito, e também todo um controle de qualidade, para transportar esse RNA mensageiro para o citosol, a transcrição e a tradução, obviamente, são eventos separados no tempo e no espaço. Tá? Então, a tradução ela vai ocorrer no citosol, certo? É lá que se encontra toda a maquinaria de tradução, os ribossomos e também os tRNAs ativados. Falaremos também na aula de hoje de ativação dos tRNAs. O que é ativação do tRNA?
a adição do respectivo aminoácido àquele tRNA específico. Processo fundamental para garantir a fidelidade da informação genética, da expressão dessa informação genética em proteínas. Já falaremos disso também na aula de hoje. Então, em eucariotos ocorre também a tradução, né, nesse caso os ribossomos 80S, né, mas que farão a mesma função em procariotos. Eles se associarão a esse RNA mensageiro, né, o RNA transportador carregado com seu aminoácido, né, fará a decodificação da informação nucleotídica em uma informação aminoacídica, uma informação polipeptídica. Ok? Bem, e contextualizando, né, à luz da biologia de sistemas, né, falamos do genoma, né, que é o conjunto de todos os genes, né, contidos, né, no DNA de um indivíduo. Então, um indivíduo com basicamente, né, alguns trilhões de células. Cada célula desse indivíduo possui o mesmo genoma. O mesmo genoma. É o mesmo genoma desde a primeira célula do indivíduo, que é o zigoto, né, que é a célula formada pela união dos espermatozoides com o ovócito secundário, forma seu zigoto, que é a primeira célula do indivíduo. Né, todas as células que virão logo após, que darão origem a todos os tecidos desse indivíduo, todas elas basicamente conterão o mesmo genoma, certo? A mesma composição de genes nos 46 cromossomos desse indivíduo, ok? O que vai variar de um tecido para outro é o transcriptoma e o proteoma, né? E isso vai variar conforme o tipo celular, né? E também conforme o momento fisiológico, metabólico ou até patológico que essa célula estiver enfrentando, né? Então, uma célula terá diferentes programas de expressão gênica à medida que o contexto no qual ela se encontra sofre modificações, né? Então, o proteoma ele será a expressão, né, desses diferentes perfis de expressão gênica à luz do conjunto de proteínas que essa célula irá expressar, né? Comparando, por exemplo, uma célula epitelial, né, sadia, né, normal, né, com uma célula epitelial que está no processo de carcinogênese, né, um carcinoma, por exemplo, né. Então, obviamente, embora os genomas eles possam ser praticamente iguais, embora numa célula, né, uma célula tumoral, esse genoma sofreu algumas modificações, algumas mutações, mas o proteoma será totalmente diferente, né, porque a expressão de genes nessas duas células serão diferentes, né. Por exemplo, se nós compararmos ainda uma célula epitelial com uma célula nervosa, né, embora o genoma seja igual, mas o transcriptoma e o proteoma, né, dessas duas células são totalmente diferentes, né. O fenótipo é diferente, né. Então, o proteoma também, né, ele vai descrever para nós o perfil de expressão gênica. E, como nós já sabemos, né, das proteínas que uma célula expressa, uma classe importantíssima são as enzimas, que serão as responsáveis, né, pelos processos de biossíntese, né, de metabólitos, né, como açúcares, nucleotídeos, aminoácidos e lipídios. Né, também esse perfil metabólico irá variar, né, em diferentes momentos na célula e também de um tecido para o outro, obviamente. Então tenham sempre em mente, né, esse mindset, essa cosmovisão com relação à biologia de sistemas, ok? Uma coisa anda junto com a outra. Bem, falando de forma específica agora da tradução, né? Considerando o dogma central da biologia molecular, por que o nome é tradução? Porque basicamente, né, um processo biológico muito sofisticado, onde uma informação que está em uma linguagem nucleotídica, que é lida na forma de códons de 3 em 3, será codificada, será traduzida em uma linguagem totalmente diferente, uma linguagem aminoacídica, né? É como se fosse dois idiomas aqui, né? Um idioma que usa um alfabeto e que tem uma construção de palavras, sendo traduzido em outro idioma que tem um outro alfabeto e uma outra construção de palavras. Por isso que o nome do processo é tradução. E a forma como a célula fará essa decodificação é uma forma fidedigna, uma forma muito sofisticada, que nós vamos explicar na aula de hoje. Ok? Bem, então primeiro, a molécula-chave nesse processo que nós vamos inicialmente falar aqui é o RNA transportador. Nós vimos que o RNA transportador ele é aquela molécula em formato cruciforme, nós falamos na aula passada sobre o RNA transportador. Né, se você não está lembrado, basta acompanhar aqui o link da aula que eu deixei aqui em cima. Né? O RNA transportador ele tem basicamente dois sítios importantes. Ele tem a região do anticódon e ele possui também o braço receptor. E a região do anticódon, do RNA transportador, ela irá reconhecer exatamente códons específicos
no RNA mensageiro. Tá? E aqui nós temos nessa tabela o código genético, né? Que são, né, basicamente o conjunto de códons que codificam cada aminoácido. Né? Então aqui nós temos, aqui, por exemplo, aqui, cada aminoácido sendo representado por alguns códons. Né? E aí a pergunta que sempre vem em prova, né? Por que, que o código genético ele é degenerado? Né? Porque cada aminoácido, né, é codificado por mais de um código específico. Por isso que ele é degenerado. Se ele não fosse degenerado, seria apenas um códon para cada aminoácido. Mas não, nós temos vários códons, né, que podem codificar o mesmo aminoácido. Tá? Isso confere, né, inclusive, uma certa resistência, né, da expressão gênica no tocante a uma mutação. Como assim, professor? Caso ocorra uma modificação da última base, que, por exemplo, nós temos aqui CUU, CUC, CUA, CUG, se a última base mudar, o aminoácido continua sendo a leucina, certo? Só vai ocorrer mudança de aminoácido se ocorrer uma mudança na primeira ou na segunda base. É uma mutação um pouco mais séria, inclusive. Tá? Então, a importância do código genético também ser degenerado, né, isso confere, né, à célula uma certa resistência a mutações. Pode ocorrer uma mutação pontual, mas não necessariamente vai mudar o aminoácido. Tá? Isso é muito importante também. E a molécula que vai fazer essa comunicação da informação de códons para o aminoácido que deve ser adicionado será o RNA transportador. Tá ok? Não só o RNA transportador, mas também uma enzima importante que eu falarei na aula de hoje, que são as aminoacil-tRNA sintetases, tá? Que eu vou falar mais adiante na aula. Então, daqui que vem a informação necessária para se determinar a sequência de aminoácidos na proteína. Ela vem do código genético, que em última análise será determinado pelas enzimas aminoacil-tRNA sintetases, que eu falarei mais adiante. Bem, e aqui mostrando, né, que os aminoácidos eles devem ser codificados pelos códons e também o código genético como sendo degenerado, isso significa que nós temos vários códons possíveis para cada aminoácido. Então, por exemplo, nós temos aqui o aminoácido arginina, só a arginina ela possui 6 códons possíveis aqui. Né, nós temos aqui, por exemplo, a leucina também tem 6 códons possíveis. Né, a fenilalanina 2. Né, a exceção aqui, nesse caso, nós temos o AUG, que codifica a metionina, que inclusive o AUG ele tem uma importância, né, que além dele codificar a metionina, né, ele vai significar também, ele vai indicar para nós o sítio mais um de tradução. Tá? O sítio mais um de tradução será o ponto onde se iniciará a síntese da proteína. Então isso quer dizer que toda proteína em eucariotos terá como o aminoácido inicial, né, a metionina. Por quê? Porque toda sequência codificadora em eucariotos e também em procariotos começa com o códon AUG. Tá? Em procariotos nós temos uma diferença com relação à metionina, que é uma formilmetionina, mas eu vou explicar isso mais adiante. Tá? E também, para não dizer que é o único, né, nós temos também que o triptofano, né, ele é codificado apenas por esse códon aqui. Os demais, né, nós temos mais de um códon, né, ali que pode codificar o respectivo aminoácido. Tá ok? Bem, nessa ideia ainda, né, é muito importante, né, isso aí nós trabalhamos inclusive na aula sobre genomas, tá bem? Né, inclusive eu recomendo que você assista essa aula, né, que é uma aula muito importante. Né? Se nós considerarmos o genoma em si, a dupla fita de DNA, na verdade a sequência codificadora, né, que é a sequência que contém os códons, né, nós temos um certo problema semântico, eu diria. Por quê? Porque você já sabe que o códon, a sequência do gene, ela deve ser lida da forma correta. E qual é a forma correta de leitura da sequência do gene? Né? É a partir do sítio mais um de tradução, que indica o códon de iniciação. Tá? Mas quando nós consideramos a sequência do DNA, logo no sequenciamento do genoma, isso foi um problema muito, muito sério. Por quê? Porque tinha-se, né, uma informação de várias letras, né, de basicamente um texto absurdamente enorme de letras, né, 4 letras apenas, né, ACTG, basicamente, né, e não se sabia como que essas letras se organizavam para gerar uma informação genética. Tá? E pior, né, como era uma dupla fita de DNA, né, essa informação ela poderia ser lida de 6 formas diferentes. Né, 6 formas diferentes. Basicamente 3 formas na fita codificadora e 3 formas na fita complementar, na fita molde. Por que 6 formas, professor?
Porque como a informação é lida de 3 em 3, você concorda que eu posso ler essa informação daqui, começando a partir dessa guanina, adenina, guanina, isso seria um códon? Mas se eu fazer a leitura, por exemplo, daqui, ó, adenina, guanina, guanina, isso só seria uma outra leitura, um outro padrão de leitura, tá? Então, isso foi um problema, porque é como se nós pudéssemos ler o mesmo texto de 6 formas diferentes. Isso traz uma incongruência até para o processo de tradução. Então, tendo isso em mente, né, foi muito importante que se determinasse quais eram as fases corretas de leitura. E qual que é a fase correta de leitura? É aquela que determina uma ORF. O que é uma ORF? Uma ORF é uma janela aberta de leitura. Tá? Eu esqueci de dar o espaço aqui, vocês me perdoem. Então, o que seria uma ORF? Né? Uma ORF é uma sequência candidata a ser um gene. Uma ORF é um gene? Não necessariamente. Nem toda a ORF será um gene, mas todo gene é uma ORF. Por quê? Porque, olha só, uma ORF é uma sequência de DNA na fita codificadora que começa com ATG, né, se for o DNA, né, ATG, no caso aqui o RNA, então é AUG, tá? É uma sequência de DNA ou RNA que se inicia com ATG ou AUG, respectivamente, né? E nós temos alguns códons aqui que codificam aminoácidos e essa sequência terminará, né, seguindo o mesmo padrão de leitura, terminará com o códon de parada, né, nesse caso UGA, tá ok? Então isso seria uma ORF. Esse é o padrão, essa é a janela de leitura correta nesse caso, que é a janela, né, que vai coincidir com uma sequência que expressa, né, uma sequência aminoácida de uma proteína. Agora, o que seria uma outra ORF que não codifica nada? Seria essa ORF de baixo aqui, ó. Então, vejam que é a mesma sequência, tá? Em termos de sequências de nucleotídeos, vejam que é a mesma sequência, AUGA, né, AA, AUGA, AA, certo? E assim vai. Tá? Veja que é a mesma sequência, porém o padrão de leitura, olha só, se eu pular aqui esse A e começar a ler a partir do U, vejam que já tem um stop code aqui de começo. Esse suposto código seria já uma lisina. Esse daqui seria aqui já uma glutamina. Então, aqui seria uma fenilalanina. Então, veja assim que seria uma proteína totalmente diferente. Inclusive, seria até uma proteína truncada. Então, veja assim a sofisticação da informação genética do DNA, eu quero chamar a atenção para vocês. Então, a célula deve saber corretamente qual padrão de leitura deve ser lido para que haja síntese de uma proteína funcional. Então veja o tamanho, veja a robustez em termos de informação, em termos de complexidade de informação que é, né, o processo de tradução e a leitura, né, do código genético. Tá? Não é um processo simplesmente aleatório, é um processo muito bem elaborado, muito rebuscado. Ok? E eu quero chamar a atenção que qual molécula vai auxiliar, né, para que ocorra um acerto no tocante à leitura correta dessa janela aberta de leitura. Né? Serão, né, nesse caso, os tRNAs. Né? A função dos tRNAs basicamente atuarão como chaves, né, codificando aqui, decodificando, melhor dizendo, a sequência correta de códigos, o padrão correto de leitura. Ok? E aqui só, esse é um slide que eu trouxe na aula de bioquímica, mas só para poder indicar para vocês, mostrar para vocês o quão isso é sério. Né? Então, aqui nesse caso, aqui nós temos aquela mutação famosa, né, que ocorre na anemia falciforme, onde em cadeias beta, né, a hemoglobina, você já sabe que ela é formada por, ela é uma proteína com estrutura quaternária, contém 4 cadeias polipeptídicas, sendo 2 alfa e 2 beta. Então existe uma mutação, nesse caso na cadeia beta, especialmente no aminoácido 6 da cadeia beta, em que na hemoglobina saudável do indivíduo normal, nós temos um glutamato na posição 6, no sentido amino terminal carboxiterminal. No indivíduo que possui a hemoglobina falciforme, a massa falciforme, devido à mutação da hemoglobina, né, ao invés de nós termos um glutamato, que é um aminoácido com carga negativa, inclusive, né, a mutação ela faz com que seja modificado esse código e esse código passe a codificar uma valina, que é um aminoácido hidrofóbico, que faz interações totalmente diferentes do que o glutamato faz, que é um aminoácido com carga negativa. Né? E se nós observarmos que mutação é essa, né, nós vamos observar que é uma mutação de apenas uma única base. Então vejam bem, olha só, então, esse seria o códon correto, né? Ocorre uma mutação onde essa adenina aqui, ó, é substituída por uma uracila. Então veja que essa simples mutação já altera totalmente a natureza do aminoácido, certo? Isso gera uma doença grave,
E quando ocorre em homozigose, o indivíduo tem os dois alelos mutados, é uma doença que põe muitas limitações à vida do indivíduo. Então veja assim o quão exigente deve ser, veja assim o quão fiel deve ser a leitura dessa informação genética, né? Então, mutações pontuais, onde ocorre mudança de base, já geram doenças graves. Imagine se for uma mutação onde ocorre a adição ou a deleção de uma base, onde todo o padrão de leitura é alterado, como ocorre aqui nesse slide aqui, ó. Então, se ocorrer uma adição ou uma deleção de uma base, todo o padrão de leitura é alterado e você gera uma proteína totalmente desfuncional. Então, isso é muito importante, pessoal, né? Então, chamando a atenção para essa questão, né, é muito importante, então, que a maquinaria de tradução, né, ela saiba reconhecer qual é o sítio mais um de tradução. Eu falei com vocês na aula passada que nós temos no processo de transição o sítio mais um de transcrição. Né? A transição, né, você pode conferir a aula anterior, né, ela é um processo que ocorre a cópia, é formada uma cópia de RNA mensageiro a partir da sequência da sequência codificadora, certo? Então, para fazer essa cópia, né, é utilizada a fita molde, mas a cópia é uma cópia da sequência codificadora, da fita codificadora, tá? E é transcrito também não apenas a sequência que codifica a proteína em si, mas também, né, porções, extremidades, 5' TR, e aqui não está representado 3' TR, ok? No entanto, lá no DNA, lá ainda no processo de transição, nós temos uma sequência importante no gene, no genoma, que é a sequência do promotor, que ela vai direcionar para a maquinaria de transição aonde é o sítio mais um de transição, ou seja, onde se iniciará a síntese do RNA mensageiro. E eu disse a vocês que o sítio mais um de transição ele não coincide com o sítio mais um de tradução. Por quê? Porque o sítio mais um de tradução ele está abaixo do sítio mais um de transcrição, ou seja, ele está após o sítio mais um de transição, né? E o sítio mais um de tradução, ele é o códon AUG. Ele é o códon que determinará o início da proteína. Então é dessa forma que a célula, que a maquinaria de tradução, ela vai reconhecer, né, aonde de fato deve se iniciar, né, o início da proteína, né? Essa região 5'TR nós veremos que é uma região que contém uma sequência específica, uma sequência consenso, né, que eu vou falar para vocês mais adiante, né? Sequência Shine-Delgarno em bactérias e sequência de Cossack em eucariotos, que é uma sequência que servirá de reconhecimento para o ribossomo, tá? E esse códon de início, né, o códon AUG, ele deve estar logo após essa sequência consenso, tá? E aqui nós já vamos ter já a sequência já que codifica a proteína, se iniciando a partir do códon AUG. Então veja que não é nada aleatório aqui nessas sequências, pessoal. Cada porção dessa tem uma informação biológica muito importante e que vai direcionar um processo muito importante na expressão gênica, tanto a nível de transição como a nível de tradução nesse caso. Ok? Bem, e como eu disse a vocês, né, anteriormente, né, qual será, né, a molécula, né, que para mim é uma das top 3 enzimas, né, mais importantes para que a vida seja possível, eu diria, né? São, né, de fato, as aminoacil-tRNA sintetases. Basicamente, as aminoacil-tRNA sintetases, elas constituem um conjunto de 20 enzimas, sendo uma enzima específica para cada tipo de aminoácido, ok? Então nós temos aqui as 20 possíveis aminoacil-tRNA sintetases, elas estão no seu genoma, ok? Então o que essas enzimas fazem, pessoal? Basicamente essa enzima, né, essa família de enzimas, elas possuem dois sítio ativos distintos, certo? Como está representado aqui na figura. Um sítio ativo reconhecerá especificamente o tRNA. Nós temos apenas um tRNA, professor, na célula? Não, obviamente, nós temos pelo menos, né, um tRNA para cada aminoácido. Por quê? Porque o tRNA ele possui a sequência específica de anticódon que vai reconhecer os diferentes códons possíveis. Ok? Então nós temos aí, na verdade, pelo menos, né, 64, né, tRNAs possíveis na célula. Tá ok? Então, esse tRNA ele tem duas porções muito importantes, que é a sequência do anticódon, que vai reconhecer depois, lá no processo de tradução propriamente dito, o códon no RNA mensageiro, certo? E ele possui também um braço aceptor, que é uma porção, né, do tRNA ao qual será ligado o aminoácido. Tá, mas como que a célula vai saber associar o aminoácido correto com o anticódon correto, que consequentemente com o códon correto, conforme o código genético nos informa? Como que a célula vai fazer isso?
Essa enzima, aminoacil-tRNA sintetase, possui um outro sítio ativo de reconhecimento do aminoácido. Só que esse sítio ativo de reconhecimento, né, ele é compatível com o sítio ativo que reconhece o anticódon. Repetindo, o sítio ativo que reconhece o aminoácido, ele é compatível com o sítio que reconhece o anticódon. E, consequentemente, compatível com o sítio compatível com o códon no RNA mensageiro. Então, resumindo, é como se fosse um modelo de chave-fechadura. Né? Então, essa enzima reconhece simultaneamente o aminoácido específico e o seu anticódon específico. Então, dessa forma que o código genético ele vai, de fato, atuar na célula. Esse código genético não foi jogado ao acaso. Não. Esse código genético ele é determinado por essa família de enzimas. Ele foi elaborado conforme, né, a arquitetura, né, dessa enzima, dos dois sítios ativos, perdão, dessa enzima. Tanto o sítio que reconhece o aminoácido, como o sítio que associa o anticódon específico para esse aminoácido. É como se fosse um modelo chave-fechadura mesmo, nesse caso. No tocante de especificidade, aminoácido tRNA específico. Aminoácido anticódon específico. Tá? De forma que, por exemplo, esse anticódon ACC, né, que será reconhecido, por exemplo, por um códon no RNA mensageiro, o GG, no caso seria lá no DNA TGG, nesse caso, né, ele estará sempre associado com o triptofano, porque essa informação vai levar, né, à adição de um triptofano. Quem vai fazer essa leitura? Quem vai ser a enzima efetora que vai manter a fidedignidade desse código genético? Serão as aminoácido-tRNA sintetases. Então já adianta a vocês que mutações nessa família de enzimas são mutações, né, muito dramáticas, porque basicamente elas afetarão essa fidedignidade do código genético. Ok? Elas que determinarão, né, a fidedignidade do código genético. Ok? Então, uma enzima muito importante para nós aí. Esse processo, né, de ligação do aminoácido específico com o tRNA específico, ele tem um nome. Ele é chamado de ativação do aminoácido. Ok? Ele é um processo que ocorre no citosol e ele é pré-requisito para o processo de tradução. Tanto é que nós vamos falar nos próximos slides que para que ocorra a tradução, tanto o início como a elongação, é necessário que o ribossomo receba, né, no seu sítio A, que eu vou explicar mais adiante, o aminoácido tRNA específico, né, o aminoácido ligado ao tRNA específico. Né? Então, esse aminoácido tRNA, né, ele será o substrato, um dos substratos do ribossomo para justamente a polimerização, né, da cadeia polipeptídica, tendo em vista a informação contida no RNA mensageiro. Ok? Então, enzima importantíssima, né? Eu quero que vocês entendam bastante esse processo aqui. Bem, e aqui mostrando mais uma vez, né? Então, nós temos aqui o tRNA, as duas porções importantíssimas do tRNA, que é a porção do anticódon, que fará a leitura dos códons presentes ali no RNA mensageiro, e o braço aceptor, ao qual será ligado, que é inclusive a porção 3' dele, né? Ao qual será ligado o aminoácido específico. Esse processo é um processo que gasta energia equivalente a 2 ATPs, perdão. Na aula de bioenergética você vai entender por que eu falei 2 ATPs aqui. Na verdade, você está vendo um apenas, mas porque na verdade são duas ligações pirofosfatos que são hidrolisadas. Então, energia equivalente a 2 ATPs. Mas isso eu explicaria na bioenergética para vocês, tá? Lá na bioquímica. E aqui nessa reação vai ocorrer o quê? A adição do aminoácido específico ao anticódon específico, ao tRNA que contém um anticódon específico àquele aminoácido. E assim será formado o quê? Um aminoácido tRNA, que é o que nós chamamos de tRNA ativado. Então, a ativação do tRNA ou ativação do aminoácido, né, tanto faz, você pode chamar ativação do aminoácido ou ativação do tRNA, basicamente será o quê? A reação ao qual será associado, através da qual será associado o tRNA específico com o seu aminoácido específico. Esse aminoácido tRNA será um dos substratos na síntese proteica. Né? O outro será, obviamente, né, o RNA mensageiro, né, que será lido, né, e assim esse tRNA ele fornecerá ali os aminoácidos específicos conforme a sequência de códons sendo lida ali no RNA mensageiro. E aqui mostrando mais uma vez, né, como que a enzima atua. Então, nesse caso, aí o exemplo do triptofano. Então, nós temos uma triptofanil tRNA sintetase, seria no caso essa enzima, né, uma triptofanil tRNA sintetase,
seria uma enzima que reconhece, na verdade, o tRNA específico do triptofano e também vai reconhecer o triptofano. O que essa enzima vai fazer? Vai ligar o triptofano a esse tRNA específico pelo braço aceptor, na extremidade 3' H. De forma que o produto dessa reação será quem? Um triptofanil tRNA, né? Que, por sua vez, através do seu anticódon, irá reconhecer o códon específico para triptofano. Ok? E ele só vai ser adicionado se, né, o ribossomo, na hora que estiver lendo os códons ali, né, ele detectar esse códon aqui no RNA mensageiro. Ok? Se porventura, né, eu vou falar na tradução, esse aminoácido ativado, esse aminoácido tRNA, esse triptofanil tRNA, ele foi adicionado ali no sítio transpeptidase do ribossomo e não tiver aqui esse códon específico do triptofano, né, que codifica o triptofano, por uma incompatibilidade no pareamento, ele será rejeitado do sítio ativo, né, do ribossomo, o sítio transpeptidase, até que chegue um aminoácido, um tRNA específico, carregando um aminoácido específico, e assim, tendo o pareamento correto, será adicionado aqui, né, o aminoácido na síntese proteica, através da ação transpeptidase do ribossomo. Né. Vou falar na parte de tradução propriamente dito, né, elongação da tradução. Bem, então quais seriam as etapas do processo de tradução? Né? O processo de tradução, assim como o processo de transcrição, né, do DNA, ele pode ser dividido em 3 etapas. Essa divisão é didática, tá ok? Então, basicamente, uma etapa de iniciação, onde nessa etapa o ribossomo ele reconhecerá uma sequência específica no RNA mensageiro. Tá? Nós vamos falar que sequência é essa, uma sequência que está nas porções UTRs do RNA mensageiro, 5'UTR, 3'UTR. É basicamente na porção 5'UTR. Em bactérias, em procariotos, será a sequência Steiner-Delgado, que eu falarei mais adiante. Em eucariotos, será a sequência de Cossacq, a sequência consenso de Cossacq. Eu vou falar disso mais adiante. Tá? Então, nessa iniciação, é necessário que o ribossomo ele reconheça o RNA mensageiro, né? Especificamente a subunidade menor do ribossomo. Tá? E também é necessário que, após, né, a associação desse ribossomo, que sejam reconhecidos também, né, pelo sítio A desse ribossomo, os aminoácidos tRNAs referentes aos códons, né, que estão sendo contidos ali naquele RNA mensageiro. Em específico, o primeiro aminoácido tRNA que entrará na síntese proteica será o metionil tRNA, ok? Porque a metionina será sempre o primeiro aminoácido de cada proteína devido ao códon, né, de início, que é o códon AUG, ok? No RNA mensageiro. Montado esse complexo ternário, né, entre ribossomo, RNA mensageiro e tRNA, né, e dado início, né, ao processo de tradução, né, nós teremos a etapa de alongamento e elongação. Essa etapa é uma etapa um pouquinho complexa, porque é necessário que o ribossomo ele se transloque, né, através do RNA mensageiro, né, simultaneamente os tRNAs farão a leitura, né, serão pareados com a sequência do códon específico e, simultaneamente também, né, o ribossomo fará, né, catalisará a reação de transpeptidação, que é a reação de formação das ligações peptídicas, entre os aminoácidos que estão sendo ali ofertados pelos aminoácidos tRNAs, ok? E também esses aminoácidos, tão logo eles forneçam ali os aminoácidos, os grupos aminoácidos, os aminoácidos, nesse caso, corretos ali, né, ele deixará o aminoácido ali na síntese proteica, ele será incorporado esse aminoácido no peptídeo nascente, e o tRNA vazio ele sairá pelo sítio E do ribossomo. Vou explicar esse processo para vocês em alongação. Tá? E depois, finalizando, obviamente, temos a terminação, né, aonde, enfim, o ribossomo chegará aos códons, ou o códon UAA, ou UAG, ou UGA, né, tanto faz, depende muito do gene ali, né. Como esse códon de parada ele não possui nenhum tRNA específico para ele, porque ele é o códon de parada, é uma proteína específica chamada proteína RF3, ocupará esse local no ribossomo, sítio A, e promoverá o início ali da terminação, né, desencadeará, melhor dizendo, o processo de terminação da tradução que resulta, né, na liberação da cadeia polipeptídica recém-sintetizada. Ok? A gente vai explicar as dinâmicas de cada etapa dessa, né, nos próximos slides. Bem, então inicialmente, falando do processo agora de iniciação, tá? O processo de iniciação da tradução,
né, tanto em procariotos como em eucariotos, ele depende de um evento importante, que é o reconhecimento, né, desse RNA mensageiro que chegou, recém-chegado ali, o citosol, né, falando de eucariotos de forma específica agora, né, o RNA ele chega ao citosol, ele precisa ser reconhecido pela maquinaria de tradução. Né? Em bactérias, isso já ocorre simultaneamente a transição, como eu falei anteriormente. Tá? Em bactérias, né, o ribossomo ele deve reconhecer, né, a sequência do RNA mensageiro. E como que se dá esse reconhecimento? Então, o RNA mensageiro, na sua porção 5'-UTR, e aí vem a importância dessa região 5'-UTR, tanto em procariotos como em eucariotos, essa região 5'-UTR, tanto a 3'-UTR, do inglês, né, untranslated regions, né, ou regiões não traduzidas, né, elas são importantes por quê? Porque elas contêm sequências de reconhecimento dos ribossomos. Então, os ribossomos reconhecerão o que é um RNA mensageiro a partir dessas sequências, 5'-UTR. E especificamente em procariotos, o 5'-UTR ele possui um consenso chamado sequência de Chine-Delgarno, né, que é uma sequência consenso que gira em torno de AGGA. Tá? Então, o que vai acontecer? O ribossomo, através da sua porção de RNA ribossomal, né, ele reconhecerá essa sequência Chine-Delgarno, né, e isso fará com que o ribossomo, a sua unidade menor, se ancore ali essa porção ciconia do RNA mensageiro, e também essa região está muito próxima ao códon AUG, que é o códon de início ali da tradução. Então aqui o ribossomo estará pronto para poder adicionar, né, o primeiro aminoácido, né, para o qual, né, esse RNA mensageiro conduz a informação, a instrução, né, a ordem, né, a instrução que contém a ordem, né, de adição dos aminoácidos aqui. Tá ok? O mesmo processo, a mesma sistemática, nós também temos em eucariotos também, em células humanas. No entanto, nós não temos a sequência de Chine-Delgarno em mRNAs, RNAs mensageiros eucarióticos. Não é Chine-Delgarno aqui em eucariotos não, tá, pessoal? Nesse caso, em eucariotos, nós temos aqui uma sequência chamada consenso de Kozak, ou Kozak, né? Que é basicamente uma sequência como essa aqui, ó. Né? É um consenso. O que quer dizer isso? É uma sequência muito parecida, né, com essa sequência aqui, ó, né? E quanto mais próximo dessa sequência, melhor. Então, basicamente, nós temos aqui, ó, é o CAGCG ou CC, né? Por que é uma sequência de consenso, eu digo? Porque nós temos algumas variações nela, conforme o tipo de RNA mensageiro, o tipo de gene, tá? Mas gira sempre em torno dessa sequência aqui. Muda uma base ou outra, conforme está aqui embaixo aqui, ó. Essa posição pode ser um A ou pode ser um G, mas o fato é que nós temos essa sequência consenso aqui. E essa sequência, ela está, né, próxima, na verdade ela está adjacente ao start codon. Então essa sequência ela é importante também, ela está na posição 5'-UTR e ela também vai indicar para o ribossomo aonde se dará, né, a janela aberta de leitura, aonde se dará o início do gene ali, o início da informação que deve ser levada em consideração para a adição dos aminoácidos. Aí vem aquela questão que eu falei no início da aula, o código de leitura do RNA mensageiro deve ser obedecido. A maquinaria de tradução ela deve ser capaz de reconhecer o sítio mais um de tradução, que é o código ATG nesse caso. Tá? Nesse caso, isso aqui mostrando aqui um DNA, mas se fosse um RNA mensageiro, aqui seria o que, pessoal? Um AUG. Aqui eu peguei a figura do DNA que eu achei bonitinho aqui essa configuração. Mas aqui seria um código AUG, que nesse caso, que é o código de início, o código de adição da metionina. Tá ok? Também, pessoal, um outro ponto importante também em eucariotos. O reconhecimento do RNA mensageiro em eucariotos por parte do ribossomo, ele se deve não apenas ao consenso de Kozak. Na verdade, o consenso de Kozak, né, ele vai indicar o sítio mais um de tradução. O reconhecimento em si ele será feito através do cap5' da cauda poliar. Tá? Então, o ribossomo também ele vai reconhecer a cauda poliar na porção 3'-TR e também vai reconhecer, que vem depois da porção 3'-TR, e também ele vai reconhecer, né, o cap5'. Ele vai ver aquela molécula, ele vai ver esses dois elementos ali, ele vai entender que aquilo é um RNA mensageiro. Tá? Então, a importância do cap5' da cauda poliar é proteger esse RNA mensageiro de degradação e também servir de pontos de reconhecimento para o ribossomo durante ali o processo de tradução. Né? Bem, o início da tradução, né, ele é importante porque ele depende da formação do complexo ternário. O que vem a ser o complexo ternário? É o complexo formado pelo RNA mensageiro, o ribossomo
e o RNA transportador. Tá? Esses são os atores, né, necessários para que se inicie o processo de tradução. Sem sem a união dessas três moléculas, não vai haver a tradução. Então, para isso de conversa, né, o ribossomo tem que reconhecer o RNA mensageiro, ele precisa se associar fisicamente a esse RNA mensageiro, e também o tRNA específico ali do códon de iniciação deve ser capaz de se parear, trazer metionina que vai ser adicionado para que ocorra então, né, o início da síntese da cadeia polipeptídica, ok? E como se dá essa iniciação? Então, primeiramente, a subunidade que se associará ao RNA mensageiro será a subunidade menor, né, tanto em eucariotos como em procariotos. Tá? O processo é bem parecido, inclusive. Tá? Aqui eu estou pegando a figura de procariotos nesse caso, unidade 30S, tá? Se fosse em eucariotos seria 40S. Nós temos duas proteínas, né, que inicialmente elas ajudam, né, nesse reconhecimento desse RNA mensageiro, que são as proteínas IF1 e IF3, né, que são fatores de iniciação da tradução. Tá, ok? Logo após isso, a proteína IF2 ela ajudará a direcionar o aminoácido tRNA, que nesse caso será o metionil tRNA, né, que a metionina ela vai ser codificada pelo códon AUG, ao sítio Ki mais 1 de tradução. Então, a proteína IF2, o fator de iniciação 2, nesse caso, vai auxiliar aqui, vai trazer, nesse caso, né, esse aminoácido tRNA aqui, né, o metionil tRNA. Então, feito isso, né, pareado aqui o anticódon desse aminoácido tRNA com o códon, né, de início aqui nesse caso, a subunidade maior, né, sendo ela 60S e 50S, será aqui, se associará a esse complexo, fechando o complexo ternário, que será o ribossomo aqui propriamente dito, o tRNA carregado com o primeiro aminoácido, né, e que contém aqui o anticódon que reconhece o start códon, e o RNA mensageiro que contém a instrução para a polimerização dessa proteína. Ok? Então, esse complexo ele deve ser formado inicialmente, complexo ternário. Bem, e qual vai ser o sentido da síntese? Isso é muito importante também, tá? Para você entender os processos que estão adiante. Então, vale lembrar da aula de bioquímica, né? Lá no curso de bioquímica você pode acessar aqui o link, tá? Que a síntese da proteína sempre se dá no sentido aminoterminal para carboxiterminal, tá? Então, como é sistemática da síntese proteica? Então, o aminoácido, nós temos aqui a proteína nascente, certo? Aqui já alguns aminoácidos foram adicionados, aqui 3 aminoácidos, né? O R1, R2 e R3. O aminoácido R1 ele vai indicar quem? Aqui, a porção aminoterminal. E aqui nós temos o tRNA. Como que se dará o sentido da síntese, né? O novo tRNA que traz o aminoácido seguinte, conforme a instrução contida no RNA mensageiro, que não está aqui representado, ele será adicionado aqui pela porção carboxiterminal, né? De forma que sempre nós teremos a proteína crescendo no sentido aminoterminal para carboxiterminal. Tá ok? Esse aminoácido ele foi adicionado aqui, ó, ocorreu a ligação peptídica entre esse nitrogênio e entre essa carbonila aqui, ó, formou a ligação peptídica, a extremidade vai continuar ficando aqui como uma carbonila e aqui essa extremidade aqui como um grupamento amino. Então nós teremos sempre aqui nesse sentido um amino terminal e um carboxiterminal. Ok? Então esse será o sentido de síntese proteica, que nesse caso que o ribossomo irá seguir. Tá? E qual aminoácido será aqui nesse caso, professor? Depende da sequência do anticódon, que vai ler o códon específico lá no RNA mensageiro. Então vejo que instruções a nível de nucleotídeos estão sendo seguidas aqui nesse processo. Tanto a nível dos códons, como também dos anticódons aqui, que estão relacionados intimamente com o aminoácido específico que está sendo adicionado aqui. Ok? Bem, então, basicamente o ribossomo, para fazer esse processo, ele possui 3 sítios específicos, né? O ribossomo ele possui o sítio A, né, que é o sítio aminoácido, né? Ele possui o sítio P, que é o sítio peptidil, e o sítio E, que é o sítio de saída. Tá? Você vai entender melhor esses sítios nos próximos slides, são um pouco mais claros. Então, como que seria a sistemática aqui de adição, né, desses aminoácidos? Então, primeiramente, nós temos que ter o complexo ternário, como eu falei com vocês, que é o RNA mensageiro, associado ao ribossomo, associado ao tRNA. Tá? Então, basicamente, né, nós vamos ter, né, o
sítio A, que é esse sítio aqui, recebendo um novo aminoácido ligado ao tRNA específico. O ribossomo, a subunidade maior, possui uma subunidade, inclusive uma subunidade até formada por RNA ribossomal, inclusive, que terá uma atividade catalítica de transpeptidase, de formação de uma ligação peptídica, e essa subunidade ela vai fazer ligação entre o aminoácido 3 e o aminoácido 4. De forma que, após essa ligação, né, essa cadeia ela vai crescer mais um aminoácido, no sentido amino terminal para carboxy terminal, certo? E aí eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Nós temos dois fatores de alongação importantes, que eu vou explicar para vocês, que ocorrerá o gasto de energia, aqui nesse caso, GTP, para que o ribossomo ande sobre o RNA mensageiro. E nesse andar do ribossomo sobre o RNA mensageiro, né, esse peptídeo crescente aqui ligado a esse tRNA, ele vai ser deslocado, esse tRNA carregando esse peptídeo vai ser deslocado para o sítio P, sítio peptidil, liberando o sítio A novamente para receber um outro tRNA ligado ao aminoácido, ou um outro aminoácido tRNA, tá ok? E esse sítio E aqui, que é o sítio de saída, né, de exit, né, de saída nesse caso, ele será o sítio através do qual esse tRNA agora que ficará vazio, sairá e aí estará disponível ali para ser associado a um outro aminoácido pela ação de quem? Da aminoácido tRNA sintetase específica, que é a enzima que está sempre ali renovando, né, carregando. Né? A aminoácido tRNA sintetase é como se ela fosse constantemente carregando esses tRNAs com um aminoácido específico. Okay? Esses tRNAs nunca ficarão ali na síntese proteica vazio, eles estarão sempre ali sendo recarregados com os aminoácidos específicos. Então, basicamente, né, isso aqui eu peguei aqui de uma figura de bactérias, mas o princípio é o mesmo aqui para eucariotos também, tá? Por que eu sei que é de bactérias, né? Ele não está escrito aqui. Porque em bactérias nós temos uma especificidade que é o seguinte, né? O primeiro aminoácido, né, o start codon, tanto em bactérias como em eucariotos, né, ele sempre será o códon AUG, que sempre codificará para a metionina, certo? Só que em bactérias nós temos uma especificidade que a metionina em bactérias que formam as proteínas, ela vem adicionada de um grupo formil, né, um grupamento formil, um grupo orgânico, então por isso ela terá o nome de formilmetionina. Né? Então proteínas bacterianas, sempre elas conterão como primeiro aminoácido, né, uma formilmetionina, enquanto que em eucariotos o aminoácido sempre será uma metionina, o primeiro aminoácido da proteína. Salvaguarda aquelas proteínas que sofrerem clivagem no amino terminal, aí a proteína já sofreu uma modificação pós-traducional, aí você pode encontrar uma proteína que não tem uma metionina no começo, mas inicialmente, após a sua síntese, toda a proteína terá uma metionina como um aminoácido inicial ali, na sua sequência. Voltando ao slide aqui então, nós temos aqui o RNA mensageiro, a sequência Shine-Dalgarno, certo? Que é a sequência que serve para uma sequência de reconhecimento para o ribossomo. Então o ribossomo só vai entender, no caso do ribossomo bacteriano, que aquilo é um RNA mensageiro, se tiver sequência Shine-Dalgarno. Em eucariotos, né, nós temos, além da sequência de Kozak, né, que eu mostrei para vocês, nós temos o cap 5' e a cauda poliar. Esses dois últimos nós não temos em bactérias, em procariotos. Tá? Mas enfim, o ribossomo se ligando aqui ao RNA mensageiro, né, e a subunidade maior sendo associada, né, o tRNA específico que carrega a metionina, nesse caso, que reconhece esse códon AUG, que é o códon de iniciação, será pareado, certo? O ribossomo, a subunidade maior, irá posicionar esse par aqui, códon, anticódon, contendo aqui, o anticódon do tRNA contendo a metionina, no sítio P, certo? No sítio P, tá? Aí eu quero ressaltar um ponto interessante aqui. Como que o ribossomo vai saber que tem que ser aqui, nesse caso, uma metionina? Como que ele vai saber que tem que ser esse tRNA aqui? Tá? Esse sítio P, pessoal, bem como o sítio A, eles atuam de uma forma muito similar à DNA polimerase. Então, eles são sítios que reconhecerão o pareamento correto entre códon e anticódon. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Alguém pode perguntar, mas professor, mas pode chegar qualquer outro tRNA aqui, ó, e se associar esse AUG aqui. Por que isso não acontece, professor? Isso pode acontecer? Na verdade, a chance disso acontecer é mínima. Por quê? Porque a especificidade desse sítio P aqui ele vai reconhecer o quê? Pareamentos corretos. Então, se o pareamento não for correto, por exemplo, se chegar um anticódon aqui, ó, que tem um A com A,
um C com O aqui, ou um G com O, ou um A com G, esse paramento está incorreto. Né? Então, como o parâmetro está incorreto, o sítio ativo não vai reconhecer o parâmetro e vai rejeitar aquele aminoácido tRNA. Até que chegue um outro aminoácido tRNA que tem aqui um anticódon compatível com esse códon aqui. Tá? Então, ele vai reconhecer o paramento correto aqui. Tá? Isso até garante uma certa fidelidade do processo de tradução em si. Tá? Então, beleza. Então, chegou no sítio P, né? Logo após, né, vai chegar um aminoácido tRNA no sítio A, o ribossomo vai catalisar a ligação peptídica entre os dois e vai depois, né, andar um pouco na proteína. Eu vou explicar esse processo de como ele anda daqui a pouco para vocês. Tá? Então, olha só. Então, basicamente, essa figura aqui ela vai ilustrar esse processo. Então, nós temos aqui o sítio A, o sítio P e o sítio E. Tá? Então, o sítio P é o sítio de peptídeo, é o sítio que contém o tRNA com o peptídeo crescente. E o sítio A é o sítio que recebe os novos aminoácidos tRNAs. Tá? Então, agora vai ser adicionado, por exemplo, a lisina. Então, a lisil tRNA ela vai entrar aqui no sítio A, certo? O ribossomo subunidade maior vai catalisar a reação de transpeptidase entre a valina e essa lisina, certo? Ligou a valina com a lisina, o que vai acontecer? O ribossomo vai andar um pouco aqui, de forma que vai migrar essa cadeia aqui que contém já a lisina adicionada para o sítio P, liberando o sítio A para poder receber o segundo, o aminoácido seguinte, nesse caso, enquanto que esse tRNA vazio aqui, que carregava o peptídeo, vai sair vazio pelo sítio E. Tá? Tem uma animaçãozinha que eu quero mostrar para vocês mais adiante, mas só para poder ilustrar aqui, na sequência. Por que isso é possível? Porque o ribossomo possui 3 sítios. Né? Ele possui o sítio A, que é o sítio que recebe os aminoácidos, os tRNAs carregados com aminoácidos. O sítio P, que é o sítio onde ocorrerá o crescimento da cadeia peptídica. E o sítio E, através do qual sairá o tRNA que já doou assim o seu aminoácido. O tRNA vazio vai ser para o sítio E. Tá ok? Eu coloquei 4 sítios aqui, por quê? Porque além disso o ribossomo deve ser capaz de reconhecer através da sua subunidade menor, nesse caso, né, 30S em bactérias ou 40S em eucariotos, ele vai reconhecer ali o RNA mensageiro. Ok? Então, o sentido de síntese, né, da proteína, né, basicamente será esse sentido aqui. Ó. Então, nós temos aqui o amino terminal e aqui nós temos o carboxy terminal. Então, a sequência sempre estará crescendo nesse sentido. O ribossomo sempre estará andando nesse sentido aqui. Tá? Lendo aqui a instrução, certo? Liberando aqui os tRNAs vazios e adicionando nesse sentido aqui do amino terminal para o carboxy terminal ou próximo aminoácido conforme a instrução contida no RNA mensageiro. Ok? Bem, então, agora falando agora do processo de elongação, alongamento e como que é a dinâmica, como que esse ribossomo ele vai andar, né, sobre o RNA mensageiro e como que será a dinâmica dessa síntese. Então, olha só. Então, como disse a vocês, né, a tradução ela se inicia pela adição do código de iniciação, pelo reconhecimento do código de iniciação, que é o código AUG, tá? Nesse caso, né, esse código, né, ele vai ser compatível com o anticódon que conterá o aminoácido que será adicionado. Nesse caso aqui já seria o terceiro aminoácido, a metionina já foi adicionada, o triptofano já foi adicionado. E aí nesse caso, como que se iniciaria uma terceira adição, ou a próxima adição do aminoácido? Então nós temos aqui o aminoácido tRNA, né, esse já com 2 aminoácidos no sítio P, certo? O sítio A vai estar vazio para receber o aminoácido seguinte conforme a instrução dada aqui no código. Tá? E essa instrução deve ser compatível, complementar com quem? Com o anticódon contendo aqui, o anticódon, né, do tRNA contendo o aminoácido referente aqui a esse anticódon. Tá? Então, ocorrendo esse paramento correto aqui no sítio A, o que vai acontecer? O ribossomo vai catalisar, né, a reação de transpeptidação entre o triptofano e a fenilalanina, certo? O ribossomo vai andar um pouco aqui para a direita, certo? Levando, né, liberando aqui, deixando essa sequência aqui, essa sequência já com 3 aminoácidos nesse tRNA aqui, que ficará no sítio A, né? Com essa migração, esse peptídeo tRNA passará do sítio A para o sítio P e no sítio E ficará o tRNA vazio, nesse caso.
que sairá para ser depois recarregado com outro aminoácido específico, né? E recobrando assim, recuperando essa mesma configuração aqui, tá? Bem, e aqui é como se dá a formação da ligação peptídica, né? Ela se dá, né, numa sistemática entre o sítio A e o sítio P, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Então, o sítio P ele vai conter aqui o tRNA, certo? tRNA com o peptídeo crescente. Crescendo em qual sentido? Sentido amino terminal para carboxo terminal, tá? Então, o amino terminal vai ficar aqui quietinho aqui, no final aqui. Quem vai estar envolvido no crescimento aqui do peptídeo será, né, esse carboxo terminal aqui, que vai receber o próximo aminoácido, tá? O próximo aminoácido vai chegar onde? Vai chegar no sítio A, carregado pelo tRNA aqui específico, tá? Então, o que vai acontecer? O ribossomo, ele possui um sítio, né, de transpeptidase, na sua unidade maior, que inclusive é uma porção de RNA ribossomal. O que vai acontecer? Ele vai catalisar a reação de transpeptidação entre esse aminoácido que está em azul com esse aminoácido aqui da cadeia que está crescendo, certo? Na porção carboxo terminal. Então vai ocorrer o quê? Uma reação de transpeptidação, certo? Uma formação de uma ligação covalente, né? Uma ligação peptídica, como você já sabe das proteínas lá, das proteínas. Então, formando essa ligação, olha só, esse peptídeo que agora possui mais um aminoácido adicionado, né, possui N mais um aminoácidos, nesse caso, ele ficará aqui no sítio A, juntamente com o tRNA aqui. Ó. Então ele ficará um peptidil tRNA no sítio A. Então o que ocorrerá nesse caso aqui? Ó? Então, olha só, então, estando aqui o tRNA carregado ao peptídeo no sítio A, o ribossomo ele vai gastar energia na forma de GTP, né, através de dois fatores, que são os fatores de elongação, certo? E ele vai fazer o que? Ele vai translocar, né, sobre o RNA mensageiro, tá? Ao fazer isso, o que vai acontecer? Esse tRNA ligado ao peptídeo crescente aqui, ó, será translocado do sítio A para o sítio P. E quando isso acontece, né, o tRNA vazio ele passará para o sítio E e sairá do ribossomo, através do sítio E. Ok? E, simultaneamente, né, eu não mostrei aqui, ó, uma vez que ocorreu a translocação, o tRNA ligado ao peptídeo ele passará do sítio A para o sítio P. Né, para o sítio P, né? E aí o que vai acontecer? Né, o sítio A ficará vazio, disponível para receber um outro aminoácido tRNA, que vai coincidir com o próximo códon aqui. Certo? E aí, nesse caso, né, o próximo aminoácido tRNA chegará e o ciclo se fará novamente. Né? O ribossomo vai catalisar a reação de transpeptidação entre esse grupamento amino e esse carboxo terminal. Essa cadeia vai crescer nesse novo tRNA que chegou. Esse tRNA antigo será descartado aqui pelo sítio E, né, quando ocorrer a etapa seguinte de translocação, ou seja, a passagem desse peptidil tRNA do sítio A para o sítio P, vai descartar o tRNA vazio, que estava carregando aqui anteriormente esse peptídeo aqui, N-1, né? Com a adição do aminoácido seguinte, né, vai ocorrer aqui nesse caso, formação de ligação peptídica, né, no sítio A, né, formando ligação peptídica vai ocorrer a translocação, ou seja, vai eliminar esse tRNA vazio, vai passar o peptídeo tRNA do sítio A para o sítio P, liberando o sítio A novamente para receber um outro aminoácido tRNA. Bem, e a ligação, né, o fator que vai catalisar esse processo de translocação, como eu ensinei a vocês, serão esses dois fatores aqui, ó, o EFPU e o EF e o fator, né, EFG. Tá? Como que se dará esse processo então? Então nós temos aqui, ó, o peptidil tRNA, né, o peptidil tRNA aqui no sítio P. Tá? Aqui seria em bactérias, mas em eucariotos é bem parecido. Então o sítio A está disponível para receber, né, um aminoácido tRNA. Então esse aminoácido tRNA ele chegará aqui no sítio A através dessa proteína EFTU ligada a GTP. Tá, ok? Ao fazer essa hidrólise do GTP, essa proteína ela catalisará a associação correta do aminoácido tRNA ao sítio A. E essa associação correta ela vai se dar de que forma? Através do pareamento entre o anticódon desse tRNA carregado com o códon aqui da vez, o códon que está sendo lido aqui no RNA mensageiro. Ok? Se não ocorrer o pareamento, essa reação não vai ocorrer, vai até que chegue um outro aminoácido tRNA aqui específico para esse códon aqui. Tá?
Então, esse paramento ele vai requerer o quê? O gasto de energia na forma do GTP. Ok? Essa FTU vai hidrolisar aqui esse GTP, a GDP, mais fosfato, para que ocorra essa adição aqui, esse pareamento do aminoácido terminal específico, né, conforme aqui a sequência do códon. Ok? Então aqui seria a decodificação. A transpeptidação vai ser o que, pessoal? Vai ser justamente a atividade catalítica do ribossomo, subunidade maior, né, de transpeptidação. Então, aqui vai acontecer o quê? O ribossomo vai catalisar a união desse aminoácido do carboxo terminal, dessa proteína aqui, ó, com esse aminoácido seguinte. Então, vai ocorrer a formação de uma ligação peptídica aqui, ó. Então, esse peptídeo aqui, ó, crescente, vai passar aqui para o sítio A, vai ser ligado a esse próximo aminoácido através da formação de uma ligação peptídica catalisada por esse ribossomo, certo? Esse tRNA ficará vazio, certo? Enquanto que esse tRNA que chegou aqui com esse aminoácido novo aqui, ó, ficará agora com todo o peptídeo acrescido desse novo aminoácido, aqui no sítio A, ok? Tá, e como que o ribossomo vai andar agora? Né? Um segundo GTP será gasto, certo? Quem vai fazer isso? Um outro fator de alongamento, né, F vem do inglês, é elongation factor, né? Então, nós temos o FTU, né, que vai catalisar o processo de adição do tRNA carregado aqui no sítio A, e o FG, fator de elongação G, nesse caso, que vai catalisar qual processo? A translocação propriamente dita. Né? Vai ser o que? A migração do ribossomo aqui para a direita. Né? Ao fazer isso, ele vai fazer o que? Ele vai liberar, né, através do sítio E, que não está aqui representado, o tRNA vazio, e o tRNA contendo o peptídeo aqui, ó, o peptidil que está crescendo, passará do sítio A para o sítio P. E assim fecha o ciclo de elongação. Então isso vai ocorrendo a cada tRNA ligado a aminoácido tRNA que for adicionado no sítio A. E sempre com gasto de quê, pessoal? 2 GTPs por aminoácido adicionado. Então, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, fazendo link com a bioquímica. Síntese proteica, pessoal, é um processo que anabólico. Todo processo anabólico de biossíntese, ele culmina em que situação? Gasto de energia, ganho de complexidade. É o que a gente está vendo aqui na síntese proteica. Nós estamos vendo aqui a síntese de uma proteína com gasto de energia. Está sendo gasto onde essa energia? Exatamente aqui nesse processo de elongação. Tá? Tanto gasto de energia para o pareamento aqui do anticódon do aminoácido tRNA com o códon, como gasta energia também no deslocamento, na translocação desse ribossomo sobre o RNA mensageiro, para que ocorra mudança desse peptídeo tRNA do sítio A para o sítio P, liberando o tRNA vazio e liberando também o sítio A para receber novamente, né, o aminoácido tRNA seguinte. Ok? Então, esse ciclo, né, de transpeptidação é muito importante. Sendo assim, pessoal, então, ocorrendo esses ciclos, né, para cada aminoácido que for adicionado, então, cada aminoácido que for adicionado, então você pode fazer a conta, são 2 ATPs que são gastos. Professor, GTP. GTP e ATP têm a mesma energia, tá? Então, são 2 ATPs que são gastos aqui, ou 2 GTPs, por aminoácido que é adicionado à proteína. Então, olha o gasto de energia que a célula tem, né, para sintetizar uma proteína. Tá? Esse processo de elongação ele ocorre até a chegada, até que o ribossomo, a translocação faça com que ele ande, né, sobre o RNA mensageiro, do sentido 5' para o sentido 3', até que esse ribossomo, esse complexo ternário, melhor dizendo, vai chegar até o códon de parada, o códon de terminação da síntese proteica, que é um daqueles 3 códons, né, o AA, o GA ou o AG. Tá? Como não tem nenhum tRNA carregando aminoácido que reconheça esse códon, ou seja, como não tem nenhum aminoácido tRNA que possa se ligar aqui a esse stop códon, o que vai acontecer? Ele estando vazio, ele será reconhecido por uma proteína específica chamada proteína RF1. Tá? Essa proteína RF1 ela vai então se ligar a esse códon de terminação ocupando o sítio A do ribossomo, da sua unidade maior. Quando isso aqui acontece, o que vai acontecer aqui? Ó? É como se a proteína RF1 ela fosse um calço por ribossomo. É como se ela fizesse o ribossomo parar aqui sobre esse RNA mensageiro. Ele vai parar aqui nesse ponto aqui. Ó. Quando ele para aqui nesse ponto, o que vai acontecer? Essa parada ela
provê um tempo necessário para que uma outra proteína, chamada proteína RF3, que é uma proteína G, tá? O que é a proteína G? Proteínas que hidrolisam GTP a GDP mais fosfato, tá? Então, essa proteína RF3, por sua vez agora, ela vai chegar aqui esse complexo aqui, ó, ternário, vai hidrolisar, vai se ligar aqui a esse sítio A, e ao fazer isso, ela vai permitir a hidrólise, nesse caso, qual a hidrólise? Dessa ligação que liga aqui o peptídeo do tRNA. Então, ou seja, a proteína RF1 ela vai promover, em última análise, com a proteína RF3, a hidrólise, né, do peptídeo que foi recém-sintetizado do tRNA aqui do sítio P, nesse caso. Tá? Então, por que essa hidrólise é importante? Para poder liberar a proteína aqui. Ó. Então, a proteína vai sair, a proteína tendo a porção amino-terminal e a porção carboxy-terminal. Tá? Ela estava ligada aonde? Na extremidade 3' OH do tRNA aqui no sítio P. Sítio P e sítio A, que o sítio E não está representado. Tá? E aí depois, pessoal, o que vai acontecer? Né? A proteína foi liberada, né? No caso aí nós vamos ter os processos, né, de modificação pós-traducional, de novelamento para chaperones, que eu vou explicar na próxima aula, né? Modificação pós-traducional, a gente vai falar disso na próxima aula, né? De todo o processamento que ocorre depois, tá? Mas tendo esse encaminhamento da proteína para as modificações pós-traducionais e enovelamento proteico, que é muito importante essa etapa, né, o que vai acontecer? Né, a proteína RF3 vai hidrolisar GTP, tá? Ao fazer isso, ela vai fazer o quê? Vai liberar a proteína RF1. Liberando a proteína RF1, ela vai abrir espaço para que o fator de terminação RRF se ligue aqui ao código de terminação, e esse fator vai fazer o quê, pessoal? Ele vai dissociar completamente o complexo ternário aqui, ó. Nem o complexo ternário mais, ele vai desfazer toda a maquinaria de síntese proteica. Ele vai liberar o ribossomo, que vai estar já disponível para receber um outro mRNA, nesse caso, RNA mensageiro, e outros tRNAs, vai liberar também esses fatores de terminação para atuarem em síntese proteicas de outros RNAs mensageiros que forem necessários ali serem traduzidos naquele momento na célula. Tá ok? Então assim se termina, né, o processo de síntese proteica, através dos fatores RF1 e RF3, ok? Que é uma proteína G, inclusive. Tá? E o peptídeo aqui recém-sintetizado, né, conforme o peptídeo sinal que ele conter, se for uma proteína citosólica, se for uma proteína que necessita ser exportada, nesse caso, se esse peptídeo for uma cadeia polipeptídica, de uma proteína quaternária, ele tem que ser associado por ligações de sulfeto ou por interações fracas. Isso tudo vai ocorrer, né, no retículo plasmático rugoso, no complexo de Golgi. São processamentos pós-traducionais que eu vou explicar na próxima aula. Tá? Aqui a gente fecha por enquanto aqui a tradução aqui nesse ponto. Tá ok? Bem, e para finalizar a aula, né, apenas mencionando essa informação, que a síntese proteica em si era um processo que era muito parecido entre procariotos e eucariotos. Salvaguarda toda aquela questão de localização, né, de divisão temporal entre a transcrição e a tradução que ocorre em eucariotos, algo que não se vê em procariotos, né, os dois eventos são simultâneos. Tá? Mas um fato interessante, foi até tema de sabatina, né, que como os ribossomos de procariotos, são diferentes, são ribossomos 70S, né? Eles podem ser alvos de inibidores, eles são alvos de inibidores que não afetam ribossomos eucarióticos, ribossomos humanos. Então, por conta disso, né, ribossomos bacterianos são alvos, sim, de drogas, de antibióticos, e muitos deles consagrados na medicina, pessoal. Então, por exemplo, nós temos aí a tetraciclina, na verdade é uma família de antibióticos, né? Muito importante para se tratar a febre maculosa brasileira. Se você, porventura, se deparar com um paciente, né, com suspeita de febre maculosa, não pestaneje. Né? O tratamento é tetraciclina, doxiciclina. Somente essa família de antibióticos é que pode, né, parar o ciclo da bactéria, da Rickettsia, nesse caso, na febre maculosa. Tá? É a tetraciclina. Tá ok? E ela vai atuar de qual forma? Ela vai se ligar, né, ao ribossomo bacteriano, inibindo a síntese proteica. Tá? Ela vai se ligar especificamente na subunidade aqui, no sítio A, inibindo assim a síntese proteica, né, em bactérias. Se não tem síntese proteica, a bactéria não vai conseguir crescer, ela vai morrer nesse caso. Ela não vai conseguir fechar o seu ciclo patogênico naquela célula hospedeira. Tá?
E nós temos também o cloranfenicol também, que tem uma atuação similar à tetraciclina, também inibindo o ribossoma bacteriano, né? São antibióticos muito eficazes aí, especialmente em riquécias, né? Em especial a tetraciclina. Bem, uma vez que a proteína foi sintetizada, né, como disse a vocês, ela pode ter diferentes contextos, né? Ou, se for uma proteína citosólica, ela vai estar pronta ali, ela vai sofrer um enovelamento proteico e será pronta para poder atuar ali no citosol. Se for uma proteína que será exportada, ela fará, né, todo o caminho, né, que uma proteína segue para ser exportada, para sendo sintetizada no retículo plasmático rugoso pelos ribossomos aderidos ali a esse retículo, certo? Depois sofrerá modificações pós-traducionais, que pode ser qualquer uma dessas modificações, uma acetilação, uma prenilação, pontos de sulfeto também que são importantes em muitas proteínas, uma fosforilação, certo? Então, essas modificações elas têm um contexto celular no qual elas acontecem, tá? E eu vou falar um pouco disso para vocês na próxima aula, as modificações pós-traducionais em proteínas, tá ok? É um tema já para a próxima aula, a questão do enovelamento proteico, certo? Vou falar também da questão da modificação pós-traducional que as proteínas sofrem também, tá ok? Então, sendo assim, a gente encerra a aula de hoje. Então, um forte abraço e fiquem todos com Deus.